Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática do pré-concurso Roberto Quintino, e hoje nós vamos dar início aí à nossa matéria para o concurso da Prefeitura de Montes Claros, beleza? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a dar início. Vamos falar aqui do pré-concurso Roberto Quintino. Aqui nós temos as nossas redes sociais, qualquer dúvida é só entrar em contato. Pessoal, seguindo o edital, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é a respeito do sistema decimal, certo? O sistema decimal que nós utilizamos é um sistema muito poderoso, certo? Existiram vários sistemas decimais, todos caíram e esse é o que restou. Por quê? Porque ele entrega muito, certo? Ele é muito poderoso e nos levou a fazer várias coisas extraordinárias. Nós já passamos por sistemas romanos, certo? Sistemas sexagenais, vários tipos de sistemas que não se sustentaram. Por exemplo, quando a gente tem um sistema de numeração romano, imagina fazer uma multiplicação com aquele tipo de sistema. É muito complicado. Já no sistema decimal, certo? É muito fácil. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito desse sistema decimal. Então, bora lá. O sistema decimal, pessoal, ele é composto aí por 10 algarismos. Quais são esses 10 algarismos? Bom, nós temos aí o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esses 10 algarismos, eles permitem com que nós possamos formar qualquer número que nós queiramos. Todos os infinitos números que existem, eles variam desses 10 algarismos, certo? Então, por exemplo, se eu quero formar um número maior do que 9, o que eu vou fazer? Eu vou compor dois números. Quais números são esses? Olha, eu vou compor aqui o 1 com o 10. 1 com o 0, né? Perdão. 1 com o 0 eu vou formar o 10, que é o número que vem o quê? Depois do 9, beleza? E aí a gente tira uma ideia muito interessante que tem aqui, que é uma ideia chave a respeito do sistema de numeração decimal que nós utilizamos. Qual ideia é essa? A ideia de posição, certo? Olha que bacana. O 1, quando ele está aqui sozinho, ele vale uma unidade. Ele vale uma unidade. Agora, percebam o seguinte, ó, o 1 ele não está aparecendo mais como o primeiro algarismo. Agora ele passou para a segunda posição. E no momento em que eu passo para a segunda posição, ele vale o quê? 10 vezes mais. Então, esse 1 que aparece aqui, olha, a posição dele, como ele está na segunda posição, indica que ele vale o quê? 10 vezes mais, beleza? Então, esse sistema nosso é um sistema posicional. Dependendo da posição que o algarismo ocupa, ele vai ter valores diferentes, beleza? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha, eu quero um número grande agora. Eu quero um número, por exemplo, 164. Bom, eu vou pegar o 1, o 6 e o 4. Então, eu tenho aí 164. Só que cada algarismo está ocupando uma posição, certo? Cada vez que eu ando com o algarismo para a minha esquerda, ele vale 10 vezes mais, certo? Então, por exemplo, o 4, ele vale aqui 4 unidades apenas, beleza? Quando eu falo do 6, percebam que ele está na segunda posição. Então, ele não vale 6, ele vale 10 vezes mais. Então, esse 6 aqui, ele está valendo 60, certo? E o 1, olha, eu desloquei duas vezes aí para a esquerda, o que faz ele valer 10 vezes e depois mais 10 vezes ainda. Ou seja, ele vale 10 vezes 10, então ele vale 100, certo? Então, o 1, como ele está aí na terceira posição, ele vale 100. O 60 não, o 6, né? Ele está ocupando aí a segunda casa, ele vale 60 e o 4 vale aí 4 unidades. Bacana? Então, nós temos aqui um sistema decimal formado aí. Decimal por quê? Porque é formado por 10 algarismos. E é um sistema posicional. Dependendo do lugar que o algarismo estiver, dependendo da sua posição, ele tem valores diferentes. Vamos ver mais um exemplo aqui?
Se eu pegar o número 111, certo? Só tem número 1 aqui. Só tem número 1. Só que cada um desses números vale uma quantidade, beleza? O primeiro número que eu tenho aqui, ele vale apenas uma unidade, certo? Ele vale uma unidade. Agora, o segundo, ele já está deslocado uma casa o quê? Para a esquerda. Se ele está uma casa para a esquerda, significa que ele vale 10 vezes mais. Então, esse 1 aqui que eu passei a caneta vermelha, ele vale 10 vezes mais do que 1. Então, ele vale 10. Agora, o terceiro que eu vou passar o azul aqui, ó, ele está deslocado o quê? Duas casas, certo? Então, ele vai valer 10 vezes 10. Então, o 1 que está de azul, certo? O 1 que está de azul, ele vale o quê? Ele vale 100, beleza? Porque ele está deslocado duas casas para a esquerda. O 1 que está de vermelho, ele vale 10. E o 1 que está de preto aqui, olha, ele vale apenas uma unidade, beleza? Então, pessoal, o sistema decimal é isso daí. É um sistema composto por 10 algarismos, por isso decimal. Ele é um sistema o quê? Posicional, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Quando a gente fala de sistema posicional, significa que nós temos que falar aqui a respeito de classes e ordens, beleza? Por exemplo, eu vou pegar aqui um número qualquer, 1.235.964. Então, nós temos aqui o número 1.235.964. Beleza. Cada um desses algarismos está ocupando uma ordem, certo? Então, nós falamos aqui que o 4 está na primeira ordem, certo? O 6 está na segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, e isso daqui pode ir seguindo, beleza? Eu vou ter a oitava ordem, nona e assim por diante. À medida que os meus números eles vão crescendo, eu vou tendo aí mais ordens, beleza? E o que vai ser uma classe, certo? Pessoal, classe é o seguinte, quando eu unir 3 ordens, eu vou ter uma classe, beleza? Então, como é que vai funcionar esse negócio aqui? Vamos dar uma pensada. Quando eu juntar aqui essas 3 ordens, eu vou formar uma classe, certo? E aqui eu tenho o quê? A classe das unidades, certo? Cada ordem, pessoal, ela também tem um nome específico. O que vai ser essas ordens aí? Ó? Vamos dar uma pensada. É o seguinte, a primeira ordem é a ordem das unidades, beleza? É uma coisa mais simples. Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui, ó. O número que eu tenho é 1.235.000, ok? 1.235.964. Pessoal, o 4 ele está ocupando a ordem das unidades. À direita das unidades, eu tenho aí a ordem o quê? Das dezenas. Depois eu tenho a ordem das centenas, a ordem. E aí, o que acontece aqui é tão simples, pessoal, que começa a repetir, certo? Então, aqui, ó, unidade, dezena, centena. Depois eu também tenho o quê? Unidade, dezena, centena. Depois eu tenho o quê? Unidade, dezena e centena. E isso daí vai repetindo. Só que para não ficar, certo, com um significado ambíguo, certo? O que vai acontecer? Para dar uma diferenciada, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito das classes. E aí a gente vai entender. Quando eu juntei aqui, ó, essas 3 ordens, eu formei a classe das unidades. Tenho mais 3 classes, eu vou ter aqui mais 3 classes não, mais 3 ordens, eu vou ter a classe dos milhares, certo? Aqui eu tenho apenas uma ordem. Se eu quiser completar as 3, eu vou completar com os zeros aqui, certo? Só para formar aqui as 3 ordens, beleza? E a gente falar um pouquinho aí dessa classe. Então, nós temos a classe aí das unidades, dos milhares, e depois nós temos aí a classe dos milhões. E aí vai seguindo, pessoal. Unidades, a classe dos milhares,
a classe dos milhões, a classe dos bilhões, a classe dos trilhões e por aí vai. Bacana? Bacana, pessoal. Então, nós temos aí essas 3 classes. É claro que essas classes continuam. Para diferenciar e não ficar só unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, o que acontece? A classe dos milhares, nós vamos ter o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando a gente pula para a classe aqui dos milhões, nós teremos o quê? Unidade, né? O 1 está na unidade de milhão, beleza? Então, pessoal, classes e ordens do sistema decimal é isso daí. Ou seja, nós temos que lembrar apenas o que? Unidade, dezena e centena. Depois vem o que? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. Olha, eu vou escrever um número aqui para vocês, certo? Vamos pegar um número aqui, olha. 2.355.932.522. Eu pergunto para você o seguinte, certo? Qual é a ordem desse número, certo? Então, nós temos aqui, vamos relembrar, né? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão. Então, nós temos aqui um número 2.355.932, 355 milhões, né? 932.522 unidades, beleza? Só para relembrar, aqui nós temos a classe das unidades. Aqui nós temos a classe dos milhares. Aqui nós temos a classe dos milhões. E aqui, olha, vai começar a classe o quê? Dos bilhões. Então, isso daí são o quê? Ordens e classes, beleza? Dependendo da posição que o algarismo ocupa, ele vai ter o quê? Uma ordem diferente, beleza? A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Bacana? Então, seguindo. Pessoal, já que nós vimos aqui a respeito do sistema decimal, nós já conseguimos começar a falar aqui do quê? Dos conjuntos numéricos, beleza? Conjuntos numéricos, nós temos alguns conjuntos numéricos. Quais são eles? Para começar, nós temos aí o conjunto dos números naturais, certo? Para que serve aí o conjunto dos números naturais? Pessoal, o conjunto dos números naturais, ele surgiu aí de uma necessidade do homem de contar, certo? O que aconteceu? Antigamente, nós éramos nômades, só que a partir de certo ponto da nossa história, nós começamos aí a fixar moradia. E a partir desse momento, nós precisamos aí fazer o quê? Contar as coisas que nós começamos a acumular, certo? Surgiu a agricultura, surgiu várias outras coisas, e aí a gente teve essa necessidade de contar. E aí o homem desenvolveu o quê? Um conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, representado aqui pela letra N, beleza? Como é que nós vamos representar um conjunto? O conjunto dos números naturais, ele vem entre chaves, beleza? E os elementos dentro do conjunto, né? Sempre separados aí por vírgula. Então, são os números que nós utilizamos aí para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aí segue infinitamente, beleza? Então, isso aí segue para o infinito. Então, esses 3 pontinhos aqui significa que esse conjunto aí ele segue infinitamente, beleza? Bacana. Depois do conjunto dos números naturais, nós vamos estudar também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certo? Conjunto dos números inteiros representado pela letra Z. O que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros nada mais é do que o conjunto dos números naturais, só que nós temos aí a parte o quê? Negativa.
Então, nós temos aqui, olha, um conjunto que começa lá de menos infinito, beleza? E segue aqui, ó, pelos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, passa pelo zero e segue aí, ó, positivamente para o infinito e além. Beleza? Então tá aqui o conjunto dos números inteiros. Pessoal, dá para perceber aqui o seguinte, olha, o conjunto dos números naturais, quem são os conjuntos, quem são os elementos que formam o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Percebam que esses números naturais, eles estão aqui dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? Então, nós podemos dizer que todo número natural é um número inteiro, beleza? Como é que nós escrevemos isso? Na forma correta, né? Utilizando a linguagem matemática, nós dizemos aí que o conjunto dos números naturais está contido, beleza? Esse Czinho aqui significa o quê? Está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está contido aí no conjunto dos números inteiros. Bacana? Então, aqui é só atitude de curiosidade mesmo, eu já vou apagar para a gente dar sequência. Então, conjunto dos números naturais, conjunto que surgiu aí com a necessidade do homem de contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Conjunto dos números inteiros já tem aí o quê? Além do conjunto dos números naturais, que é a parte positiva, certo? Nós temos aí o quê? O conjunto que se estende para o menos infinito, beleza? Então, o conjunto que pega lá dos números negativos, vem subindo, passa pelo zero e vai pelos números positivos aí, beleza? Então, agora nós temos o quê? As duas extremidades. Falamos do conjunto dos números naturais, falamos do conjunto dos números inteiros, temos que falar também do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, pessoal, é representado aqui pela letra Q. Como assim letra Q? Toda vez que vocês virem, certo, essa letra Q, vocês vão lembrar de quociente. Quociente é o quê? Divisão, beleza? Então, conjunto dos números racionais, divisão. Então, é o seguinte, como é que nós definimos o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais, nós falamos que é uma divisão de A por B, beleza? De tal forma que A e B, pessoal, pertencem ao conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, A e B tem que ser números inteiros. Eu preciso que eles sejam números inteiros. E nós temos aí o que? Uma restrição. Qual restrição que é essa? O B ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nós não admitimos aqui, certo? A divisão por zero. Então, o B que está no denominador da minha divisão, ele não pode ser zero em hipótese alguma, beleza? Esse daqui não pode ser zero. Então, é uma divisão entre dois números. Esses dois números precisam pertencer, né? Esse Ezinho aí significa pertencer. Significa que eles estão lá dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? E o B, que é o que fica embaixo, nunca pode ser zero. Não pode ser zero, em hipótese alguma. Então, aqui está o conjunto Q dos números racionais. E aí é o seguinte, pessoal. Vamos pensar em alguns números racionais? Ó, números racionais, então, simplificando, são os números que nós podemos escrever na forma de fração. Conseguir colocar na forma de fração, como dois números inteiros, né? De cima é um número inteiro, de baixo é um número inteiro. Então, é um número racional, beleza? Então, nós temos o seguinte, vamos pensar. 4, será que 4 é um número racional? Se eu conseguir escrever ele na forma de fração, é um número racional. E eu sei que eu posso escrever 4 como 4 dividido por 1. Isso aqui é uma fração, ok? Também posso escrever como 8 dividido por 2. Ou, o que mais que eu posso escrever 4? 12 dividido por 3. Eu posso seguir aqui, pessoal, com vários exemplos, mas existem infinitas maneiras de escrever um número, então. Beleza? Bom, 4 é um número racional, então. Será que 6 é um número racional? Bom, eu posso escrever como 6 sobre 1. 6 sobre 1,
12 sobre 2 e assim por diante. Então, 4, 6 também é um número racional. Será que todos os números naturais, então, serão racionais? Zero. Zero é um número racional? É um número racional que eu consigo escrever na forma de fração, né? 0 dividido por 1, 0. 0 dividido por 2, 0. Também existem infinitas maneiras. Então, eu consigo perceber que qualquer número natural eu consigo escrever na forma de fração. Pega qualquer número natural. 200, eu posso escrever como 200 sobre 1. Então, é um número racional que eu consigo escrever na forma de fração. Bom, será que os números inteiros eu também consigo escrever na forma de fração? Vamos pensar. Vou apagar aqui para liberar um espaço para a gente. Só os números inteiros aí são os números negativos. Vamos pensar, menos 10. Será que tem uma fração que eu consigo escrever menos 10? Menos 10 dividido por 1? Ou menos 10 dividido por 1 é menos 10. Menos 20 dividido por 2 também dá menos 10. Menos 30 dividido por 3. Então, pessoal, os números negativos eu também consigo escrever na forma de fração. Qualquer número negativo. Então, eu posso dizer que qualquer número negativo é também um número racional, certo? Então, eu posso escrever aqui, ó, eu posso escrever o seguinte, naquela mesma linguagem de conjuntos, anteriormente nós havíamos dito que os números naturais estavam contidos aí dentro dos números inteiros, beleza? E aí nós vimos o seguinte, olha, todo número natural, são os números positivos aí com o zero, eu consigo escrever na forma de fração. Se eu consigo escrever na forma de fração, então é um número racional. Então eu posso escrever que o conjunto dos números naturais também está contido aí dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? Dentro dos números inteiros não, perdão, dentro dos números racionais. E além disso, eu também consegui perceber que qualquer número inteiro, né, qualquer número negativo, eu consigo escrever na forma de fração, certo? Como o conjunto dos números inteiros são os números positivos e negativos, e eu sei que qualquer um deles eu consigo escrever na forma de fração, ou seja, eu tenho aí então que o conjunto dos números inteiros também está contido dentro do conjunto dos números racionais, beleza? Então, pessoal, conjunto dos números naturais, conjunto aí que serve para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros, começa lá do menos infinito, vem seguindo os números negativos e segue até o infinito aí também, com os números positivos. Conjunto dos números racionais, todo número que eu posso escrever na forma de fração, beleza? Nós vimos que todo número natural eu posso escrever na forma de fração, então o conjunto dos números naturais está contido aí dentro do conjunto dos números racionais. E vimos também que todo número inteiro eu também posso escrever na forma de fração. Então, o conjunto dos números inteiros também está contido dentro do conjunto dos números racionais, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, números, a forma de fração, que eu consigo escrever na forma de fração, são números racionais. Vamos pensar mais um pouquinho aqui a respeito dos números racionais. 1,5, será que 1,5 é um número racional? 1,5 é um número racional, pois eu consigo escrever esse número na forma de fração. E é o quê? 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 é um número na forma de fração, beleza? Pessoal, todo número decimal finito, ou seja, que ele acaba, nós temos aí que ele é um número racional, beleza? Pensa em 2,35. 2,35 eu posso escrever como 235 dividido por 100. Conseguir escrever na forma de fração é um número racional. Além de verificar que ele pode ser escrito na forma de fração, 235 é um número inteiro? Olha aqui a restrição, ó. 235 é um número inteiro, beleza. 100 é um número inteiro? É um número inteiro. 100 é diferente de zero? É diferente de zero. Então, todos os requisitos cumpridos, nós podemos dizer aí que é um número racional, beleza? Bom, outros exemplos aqui.
menos 325,52. Posso escrever isso aqui na forma de fração? Posso. Como? Bom, isso aqui é menos 32.552 dividido por 100, beleza? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas quando eu divido por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Então, menos 325,52 dividido por 100 é a mesma coisa que menos 32.552 dividido aí por 100, beleza? E se conseguir escrever na forma de fração? Consegui. Menos 32.552 é um número inteiro? É um número inteiro. Números inteiros são os números positivos e negativos. 100 é um número inteiro? É um número inteiro. 100 é diferente de zero? É diferente de zero. Então, eu tenho aí todos os requisitos cumpridos para que eu tenha um número racional. Beleza? Então, pessoal, todos os números decimais finitos, o que quer dizer finitos? Que ele acaba, ó. Viemos aqui até o 52 e acabou. São números racionais também. Além desses decimais finitos, nós também temos os decimais infinitos, que são números racionais. Quem são esses decimais infinitos, que são racionais? São as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas, pessoal? São números decimais que têm infinitas casas decimais depois da vírgula, mas que têm um padrão de repetição. Por exemplo, 2,32, 32, 32 e por aí vai. Isso aqui vai continuar infinitamente, beleza? Isso aqui continua infinitamente. Só que nós temos aí o quê? Um período, né? Uma repetição. No caso aqui é o 32. Outro exemplo, 1,66666 infinitamente. É um número racional, pois é uma dízima periódica, tem infinitos números, certo? Após a vírgula. E o período aqui de repetição é o 6, beleza? Então, todas as dízimas periódicas também são números racionais. Nós vamos ver futuramente que essas dízimas periódicas são geradas aí pela divisão de dois números inteiros. É o que nós chamamos de fração geratriz. Mas isso daí é assunto para uma próxima aula. Bacana? Pessoal, já que nós fizemos isso daqui e nós verificamos que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros e que o conjunto dos números naturais também está contido dentro dos números racionais e que o conjunto dos números inteiros também está contido dentro dos números racionais, nós temos o seguinte, então, olha, eu posso escrever isso aqui usando um diagrama que nada mais é do que um desenho, beleza? Como é que eu posso fazer isso? Ó, vamos dar uma pensadinha aqui. Eu vou escrever aqui, ó, vou desenhar aqui uma caixinha. E dentro dessa caixinha eu vou colocar todos os números racionais, beleza? Mas nós concluímos aqui que dentro dos números racionais nós temos também o que? O conjunto dos números inteiros. Olha aqui. Então, dentro dos números racionais, nós temos o conjunto dos números inteiros, beleza? E, além disso, nós conseguimos verificar que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e também está dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu posso fazer outra caixinha aqui, olha, colocando o conjunto dos números naturais. Então, pessoal, tá um dentro do outro aí, né? Então, vamos só colocar alguns exemplos aqui. Quem são os números naturais? Olha, o 0, o 1, o 20, o 50, o 100, beleza? Todos os números positivos. Quando eu falo dos números inteiros, eu tenho os números positivos, né? 10, 800, mas aí também eu tenho a parte o quê? Negativa. 50, menos 50, menos 80, menos 2, menos 30, beleza? Então percebam o seguinte,
Todo número natural, ele é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Os números inteiros que são naturais são apenas os números o quê? Os números positivos. Quando a gente chega na parte negativa, nós saímos fora aí do conjunto dos números naturais, beleza? Além disso, pessoal, nós conseguimos verificar que todos os números inteiros e todos os números naturais também são racionais. Então, dentro do conjunto dos números racionais aí, nós temos também o que? Os números positivos, né? Que nós já escrevemos aqui, os números negativos, e nós temos aí os números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 4. 4 é um número racional? Eu posso escrever na forma de fração, né? 4/1. 8 dividido por 3 é um número racional. Ó, o 8 é inteiro, o 3 é inteiro e diferente de zero. Então, é um número racional. O menos 3/5, menos 7/8, 235/10, posso escrever na forma de fração, é racional. Tanto os positivos quanto os negativos, menos 10/9, beleza? E aí a gente pode tirar algumas conclusões aqui. Quais conclusões são essas? Olha, todo número inteiro, certo? Todo número inteiro é um número racional. E nós vimos que todos os números inteiros nós podemos escrever na forma de fração. Mas nem todo número racional vai ser inteiro, né? Quais são os números racionais que são inteiros? Apenas os números racionais, que quando a gente efetua a divisão, dá um número o quê? Dá um número exato, beleza? Por exemplo, 9/3. É um número racional? É. É um número inteiro também? É um número inteiro, porque quando eu dividir 9 por 3 vai dar 3, beleza? 10/3 é um número racional? É. Mas é um número inteiro? Não. E quando eu divido 10/3 aqui, isso vai dar 3,33333, uma dízima periódica. Isso não é um número inteiro, beleza? É apenas um número racional. Então, nós temos que ficar ligado nessas coisinhas aí também. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, beleza? E na próxima aula, nós continuamos aí sobre os conjuntos numéricos, beleza? Falta apenas um conjunto numérico para a gente tratar dele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.